Fala galera vascaína, beleza? Bom dia, segunda-feira maravilhosa após a vitória do Vasco, né? Contra o Grêmio, vitória importantíssima dentro de casa, dentro de São Januário, num dia lindo de festas em homenagem ao Roberto Dinamite, né? E realmente foi um domingo importante para o início de campeonato do Vasco, que deve ser um campeonato complicado, né? Mas o mais importante disso é que o Vasco conseguiu vencer um adversário que vai brigar por coisas boas no campeonato, imagino eu, apesar do Grêmio não vir de um bom início de temporada, apesar do título gaúcho, né? O Grêmio tem sofrido aí na Libertadores, né? Bom, o Vasco começa o campeonato vencendo dentro de casa, né? São Januário vai ser importantíssimo para a campanha do Vasco esse ano. Campanha que, imagino eu, o Vasco vai lutar ali por uma Sul-Americana, né? Ou naquela, entre o 10º e 16º, acho que a posição do Vasco é por ali, né? Embora, claro, como torcedor, quero que o Vasco brigue ali pelas 5 primeiras posições, né, do campeonato. Mas vai ser muito difícil, né? Bom, sobre o jogo, né? Ramon Dias consegue escalar o time que a torcida tanto pedia, né? Com o Paulo Henrique na lateral direita, né? Com um meio-campo sem Praxedes, né? E funcionou, né? Apesar dos desfalques, Payet fora, né? E outros jogadores importantes como Paulinho e Jair, que estão se recuperando de lesão, iriam fazer muita falta ao meio de campo, mas Matheus Cocão, né, Galdames deram conta do meio de campo do Vasco e conseguiram ajudar bastante, né? O Vasco que fez um primeiro tempo muito bom, foi um primeiro tempo que o Vasco foi praticamente ali impecável, não deixou inclusive o Grêmio finalizar contra a meta do Léo Jardim. Léo Jardim não conseguiu fazer uma defesa difícil, né? E o Vasco passou ali então o primeiro tempo com placar favorável, 2-0. Primeiro gol com o David, que é um jogador muito criticado pela torcida. Eu inclusive já critiquei, né? É importante que se diga. E o Matheus Cocão, também critiquei muito a chegada do Cocão. Acho que o Vasco poderia ter feito outro tipo de investimento ali, trazer um jogador, né, com um mercado mais propício, né, com uma condição de apoio ali ao time titular do ano passado mais propício. Mas o Cocão chegou e desde que chegou tem feito por merecer, né? Inclusive tirou a vaga do Zé Gabriel, também outro volante muito contestado. É uma posição muito carente, né? Posição de meio campo do Vasco ali para volância é muito carente, né? O importante é que o Vasco conseguiu fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo o Grêmio melhorou, há de se dizer também que o Grêmio melhorou. Renato conseguiu fazer algumas alterações e o time do Grêmio foi mais participativo, mais agressivo, dominou boa parte do segundo tempo e ali, com alguns erros de arbitragem, né, o Grêmio não conseguiu empatar com um pênalti que não foi dado. E o Vasco também teve um pênalti que também não foi dado pelo VAR. Então, ali, um penal para cada lado, né? Então, ninguém pode reclamar de arbitragem, até porque foi desfavorável para os dois lados, né? A meu ver, Ramon Dias acertou na escalação aí que não colocou o Cleiton, mas colocou David e Rossi. Rossi, para mim, é um jogador que vai ajudar muito, não deve sair do Vasco. Na minha opinião, acho que ele pode ajudar muito, ajudou muito ontem, contribuiu com algumas jogadas importantes, quase deu uma assistência para o Verratti no segundo tempo, quando ele cruza a bola no segundo pau, o Verratti cabeceia e o goleiro do Grêmio faz uma bela defesa, né? Então acho que o Rossi vai ajudar bastante nessa temporada, né? O Vasco que precisa de pontas, né? O Adson, inclusive, que chegou como um dos jogadores contratados pela 777, amargou o banco e só entrou no segundo tempo, né? Cleiton também não conseguiu entrar em campo ontem, né? Outro jogador contratado recentemente. Mas bons valores aí da base apareceram ontem. O Ryan entrou no segundo tempo, né? Finalizou algumas boas bolas ali no gol do goleiro do Grêmio. E o JP, né? Estreou pelo profissional do Vasco ali. Eu acho que a estreia dele foi ontem, né? E jogou bem no meio campo, né? E aí a gente não conseguiu sentir falta do Payet, né? Payet que é uma peça importantíssima que está em recuperação, deve ser relacionado para o próximo jogo. Próximo jogo do Vasco é fora de casa, uma partida dificílima contra o RB Bragantino, lá em Bragança, na quarta-feira. E o Vasco deve pegar uma pedreira pela frente, até porque o RB Bragantino virou contra o Fluminense no Maracanã e fez com que o time do Fluminense fosse buscar o empate, né? Então é um time que vai brigar por coisas boas no campeonato, assim como foi o ano passado, né? Então é isso, galera. Eu fiquei feliz pela vitória, foram 3 pontos importantíssimos, colocam o Vasco à frente, né? Nesse momento do campeonato, o Vasco está ali na parte da frente, né? Entre os 5 primeiros. E o Vasco tem que se manter nessa condição. Brigar dentro de casa pela vitória e buscar pontos
fora de casa, como vai ser agora diante do RB Bragantino nessa próxima semana, que deve ter aí, né, como relacionado o Payet, tá bom? Vou ficando por aqui, saudações vascaínas, um abraço e até a próxima.